Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal DCFE, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Vencendo as Adversidades. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história do profeta Jeremias e o tema será Quando a Adversidade é o Sofrimento. No dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido com uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano, deixando uma centena de mortos, 5.000 feridos e 300.000 desabrigados. Apesar de o diretor-geral da alfândega e o gerente do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter nitrato de amônio sem as medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante e na fabricação de explosivos. Comparado ao que aconteceu com a cidade de Beirute e de Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo. Ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Em Beirute, desobedeceram aos homens e em Jerusalém, desobedeceram a Deus. O estudo de hoje vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Quanto à autoria, esse livro não apresenta o nome do seu autor, mas tanto judeus como cristãos, desde tempos antigos, consideram-no como escrito por Jeremias. Não muito tempo depois da queda de Jerusalém, que aconteceu cerca de 586 a.C. Há vários paralelos entre as profecias de Jeremias e o livro de Lamentações, que deixam isso evidente. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 23, 25. O livro foi escrito em forma poética. Não se pode interpretar a poesia com as mesmas regras que se interpretam livros históricos. Os evangelhos ou as cartas de Paulo, né? São literaturas diferentes. A forma poética usada é o acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, em sua ordem, nos capítulos 1, 2, 4. Já no capítulo 3, cada 3 versos começam com a mesma letra. No capítulo 5, não é usado o acróstico, mas o estilo comum do poema hebraico. O livro está estruturado em 5 poemas, formando os 5 capítulos. Vamos ler a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 18 ao 24. Vamos lá? Nos diz assim a palavra: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos orar? Deus Santo, Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar nesta manhã a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos compreendê-la, Pai, e também aprender com ela e aplicá-la na nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco segundo a tua muitíssima misericórdia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Pois bem, ponto 1. O sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco à cidade. Por muitos anos o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados, a mudar de vida, foi alertado da certeza da destruição que viria, se a nação continuasse nos maus caminhos.
Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido por Deus. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelos babilônicos. Somente os mais pobres foram deixados, espalhados por todas as cidades e regiões rurais, para trabalhar cultivando a terra. O templo foi destruído, o povo ficou sitiado, tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas e corriam o risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. Eu começo a pensar, irmãos, que nível de desobediência a nação de Israel chegou a ponto de Deus trazer tão e severo juízo sobre essa nação. Quando a gente se lembra das promessas feitas por Deus sobre aquela terra, uma terra que manava leite e mel, e eles agora vivendo essa miséria, nós podemos ver que há um contraste, fruto da sua própria desobediência. Muitos foram mortos e os corpos jogados pelas ruas, queimaram e destruíram a cidade. Quando os babilônicos atacaram Judá, os seus vizinhos que antes o encorajavam a se unir a eles para atacar em Babilônia, agora o abandonaram e alguns até mesmo se uniram para saquear Jerusalém. O povo levado ao cativeiro se assenta a chorar e dependurar as harpas. Tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. Não é de admirar que esse livro tenha um tom melancólico, de angústia, de tristeza e de sofrimento. A razão desse sofrimento estava no pecado dos profetas e na iniquidade dos sacerdotes. Lamentações 4:13. A atitude dos líderes religiosos propiciou uma profunda crise na fé e esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Você entende? Em Cristo ou em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, meu amado, quando erramos ou falhamos, nós estamos de fato evidenciando a nossa queda. Porque se formos obedientes a Deus, Ele sempre nos conduzirá em triunfo. Vamos dar uma lida no livro do profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 4, versículo 11 a 13. Diz assim: O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Observe o texto como é bem claro. Eles não acreditavam, os seus inimigos não acreditavam que Jerusalém pudesse ser derrotada, que Israel pudesse ser derrotado. Mas foi o pecado deles, né? Você vê que nem os próprios moradores e nem os próprios inimigos, né? As outras nações. Isso demonstra como eles acreditavam no poder de Deus. Mas você vê, a derrota é um fruto da desobediência. Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, é misericordioso, é amoroso, Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. Os poemas mostram que Deus, como figura central do drama da história, e não o homem, é a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. Você entende? Deus, então, Ele, como muitos dizem, Deus é amor, mas Deus também é santo. E Ele requer santidade, Ele requer atitudes, né, de santidade, atitude de dedicação à sua vida, de vida íntegra, né, de obediência. E as pessoas às vezes esquecem disso. Ponto 2. Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, vê-se que o sofrimento por que passava o povo era consequência das suas escolhas. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia, para punir o pecado. Essa nação é chamada de a vara do furor. Para mostrar o sofrimento do povo, o autor usa expressões tais como fez andar em trevas, verso 2, esmagou os meus ossos, verso 4, me cobriu de amargura e aflição, verso 5,
cercou-me com um muro e prendeu-me com correntes. Verso 7. Porque Deus não muda, nele não há nem sombra de variação. O que ele diz, ele cumpre. É importante declarar isso. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Deus requer fidelidade e não nos permite escolher as consequências. Os judeus acreditavam na cidade perene porque Deus havia feito promessa da segurança e da indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Será que Deus falhou? A resposta é não. É claro que não. Não é? As pessoas às vezes não entendem. Às vezes perguntam, pastor, eu posso fazer determinada coisa? Pode. Aí eu posso fazer isso? Pode. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você não tem liberdade para ter as consequências que você espera. Você entende? E às vezes a pessoa não compreende muito bem claro isso. Porque quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus ou que desobedece aos seus mandamentos, nós temos como consequência os frutos do nosso erro. E isso Deus não muda, entendeu? Ele pode te perdoar uma falha, uma transgressão, um erro seu, mas as consequências, elas vão estar na sua vida. E isso é importante destacar. Então Deus não falhou. Toda vez no Antigo Testamento que Deus faz uma promessa ao seu povo, essa promessa está condicionada à obediência. Você entende? Se você obedece, tem bênção. Se você desobedece, há maldição. Vejamos o preço que o povo de Deus pagou por afastar-se de Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, as suas orações não eram mais respondidas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 8. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Veja, não é que Deus não escutava mais as orações. É que Deus, por causa da desobediência, havia declarado um juízo. E ele ia cumprir esse juízo, mesmo que ele continuasse ouvindo o povo, não é? Porque se a gente prestar atenção, o próprio profeta diz que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias, entendeu? Então, apesar dele falar que as orações não eram respondidas, mas elas eram ouvidas. E por isso Deus não derramou e destruiu totalmente o povo. Segundo, abandono, Lamentações de Jeremias 3,11. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Ou seja, o povo experimentou o abandono da parte de Deus. O povo estava agora sozinho. Não é? Se antes eles podiam contar com a presença de Deus, com a ação de Deus, agora eles estavam sozinhos, por causa das suas próprias escolhas. Terceiro, vergonha, Lamentações de Jeremias 3,14. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Se lembra? As pessoas não acreditavam que isso podia acontecer. Nem o rei das nações. Mas por causa da desobediência, agora eles eram motivo de riso. Porque eles tinham sido vencidos, tinham sido derrotados. Falta de paz, Lamentações de Jeremias 3,17. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. É importante destacar que a paz aqui é no sentido, a paz que Deus dá, e não aquela que o mundo pode oferecer. A despeito deles terem outras nações ao seu redor como inimigos, mas eles, por obedecerem a Deus e por servirem a Deus, eles estavam em paz, eles tinham paz. Né? Porque a paz na Bíblia não significa ausência de conflito, mas a descanso perene, tranquilidade, mesmo em meio às aflições. Eles já não tinham mais isso. E ainda, falta de esperança, Lamentações de Jeremias 3,18. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Veja, o povo agora não tinha mais esperança em relação ao futuro. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam quais seriam as consequências advindas do seu erro, da sua desobediência. Eles estavam agora aguardando que Deus tivesse misericórdia dele e pudesse restaurar aquele passado glorioso. Vamos lá? Ponto 3. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança.
Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. É verdade isso. A paixão de Cristo mais do que comprova essa verdade. No entanto, muitos sofrimentos acontecem por causa do pecado, como é o caso do nosso estudo, ok? Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Eu estou longe do Senhor? Tenho desprezado a sua palavra? Será que eu tenho desprezado ela? Tenho vivido uma vida de pecado, de desobediência? Veja, vamos ler um texto em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. É importante então destacar, esse texto deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. Deus nos coloca à prova, e quando Ele faz isso, Ele faz de forma pedagógica, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos ensinar algo, mas não quer nos derrotar ou fazer-nos pecar. Somos nós, pelas nossas próprias ações e deliberações, que fazemos errado, tomamos decisões equivocadas e acabamos gerando o pecado e acabando morrendo, podemos assim dizer, porque nos afastamos de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. É preciso tomar uma decisão. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23, mostra isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Você entende? Porque elas se renovam, a cada manhã. E ele diz ainda, grande é a tua fidelidade. Você entende? Então, Deus é sempre misericordioso. Conquanto Ele julgue, conquanto Ele puna, conquanto Ele leva a vivenciarmos momentos difíceis na nossa vida, Deus sempre age com misericórdia. O profeta então declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia que Deus terá ainda misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era a consequência do seu pecado, por isso se tratava de um castigo. Por isso não havia do que se queixar, havia sim ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. A Bíblia diz que Deus, como um Pai bondoso e amoroso, Ele nos corrige porque Ele quer o nosso bem. Da mesma forma que os nossos pais terrenos fazem conosco, nos corrigem, nos adverte, nos coloca de castigo, Deus também faz isso, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Se não reconhecermos nossas transgressões, não seremos então capazes de buscar em Deus suas misericórdias. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. Você entende? Então, por causa da misericórdia de Deus, Ele não permite que você continue no erro, mas Ele para você, Ele corrige você, porque Ele quer o seu melhor. Vamos lá? Para pensar e agir. A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança. Eu convido você ainda a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender e compreender melhor a lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida. Você é só acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você se cadastra, baixa para o seu tablet, celular ou computador e você pode não só estudar essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal
Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje estudamos a lição de número 11, que trata um pouco sobre a vida de Jeremias, e o tema foi quando a adversidade é o sofrimento. Saiba que as nossas ações têm consequências. Precisamos ter em mente que somos livres para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, mas não somos livres para receber delas consequências. Se obedecemos a Deus, teremos bênção sobre a nossa vida. Se desobedecemos a Ele, nós receberemos as consequências do nosso erro. Você entende? Por isso, eu convido você que nos assiste nessa manhã a fazer uma reflexão. Como está a sua vida? Como têm sido as suas escolhas? Quais são as decisões que você toma na sua vida? Se elas têm sido abençoadas, eu convido a você a continuar firme, servindo ao Senhor. Mas se você tem vivido uma vida difícil, se você tem vivido situações muito complicadas na sua vida e você sente que é fruto das suas más decisões, eu convido a hoje ainda você a se arrepender e buscar no Senhor, porque Ele é sempre misericordioso. Ele pode mudar a sua vida e fazer triunfar, viver uma vida abençoadora. Eu quero ainda te convidar a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, é rápido, é fácil. Deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sininho para receber as futuras notificações. E ainda compartilhe esse vídeo com seus contatos nas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Deus eterno possa estar sobre a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.